Olá, alunos do segundo ano da Escola Estadual Virgília Rodrigues. Aqui é o professor Will com mais uma aula de artes para vocês. Pessoal, essa é praticamente a última aula do bimestre, tá bom? Chegamos aí ao fim do caderno do aluno, estudamos aí as 4 linguagens, né? As artes visuais, a música, a dança e agora é a vez do teatro. E nós vamos abordar então, dentro de poéticas pessoais e processos colaborativos. Hoje, teatro de grupo. Então vamos ver aqui o PowerPoint do teatro de grupo. Primeiro, o caderno do aluno, como sempre, ele vem com essa atividade 1 de sondagem, em que o foco será o teatro de grupo e a criação coletiva. E aí era para a gente fazer uma conversa sobre isso, né? Se vocês já participaram disso. O que acontece hoje em dia é que esse teatro, essa criação, esse tipo de fazer teatro, ele já está tão comum hoje que se eu pedir para vocês bolar uma pecinha, vocês vão acabar trabalhando no esquema dessa criação coletiva ou colaborativa, né? No caso aqui, ele traz um grupo que foi do Rio de Janeiro, né, chamado Asdrubal, trouxe o trombone. Algumas dessas pessoas aqui vocês vão reconhecer, né? Tá aqui a Regina Casé, por exemplo, que fez parte desse grupo, foi onde ela começou a fazer teatro, né? Bom, a atividade 2 é uma apreciação, né? Para conhecer a poética do grupo Teatro Asdrubal trouxe trombone, pede para ler um texto, né? Esse texto aqui sobre o grupo, né? Então, olha só. Asdrubal trouxe trombone, um projeto artístico de criação coletiva. Ele foi criado no Rio de Janeiro em 1974 com a liderança de Hamilton Vaz Pereira. Veja bem, aqui já começa uma diferença. Ele fala liderança, não fala diretor. Sempre foi o diretor, né? O diretor manda-chuva do teatro. Aqui não. Ele abre mão da palavra direção para ser uma liderança. É bem diferente, né? E olha, tem a participação da Regina Casé, Luiz Fernando Guimarães, Evandro Mesquita, Patrícia Travassos, entre outros. Esses aqui ficaram bem famosos, né? Regina Casé, Luiz Fernando Veríssimo, tá aí Guimarães está aí na Globo. O Evandro Mesquita, que é músico e ator, né? Teve aquela banda Blitz, né? Ficou muito famosa com a banda Blitz, né? E a Patrícia Travassos também, que é atriz aí da Globo, já fez várias coisas no cinema também. Asdrubal trouxe o trombone e colocou em evidência a história do teatro brasileiro, o processo de criação coletiva, no que se refere à concepção cênica, aos figurinos, interpretação, dramaturgia. O grupo tinha a singularidade de não se sentir como um grupo de atores que fazia teatro, e sim que fazia Asdrubal. Essa marca poética parece ter sido um modo encontrado pelo grupo para preservar certa diferença de outros grupos importantes da época e de atores que faziam em cena o que era oferecido no mercado como oportunidade profissional. Isso aqui quer dizer o seguinte, olha, teatro de grupo sempre existiu, porque o teatro é coletivo. Acontece que a forma como você organiza a sua companhia é que ficou diferente, né? Se você tinha uma companhia que era baseada numa empresa, ou seja, você tem um dono, um chefe, esse chefe aí tem os salários, as pessoas mais importantes recebem salários melhores, outros não, e o tipo de espetáculo que fazia, né? Geralmente peças já escritas de autores famosos que teria mais certeza de sucesso. No caso desse trabalho coletivo, não, eles vão buscar novas temáticas, novas formas de desenvolver a dramaturgia, principalmente baseada no improviso, na colaboração. Não existe um texto pré-pronto. O texto é escrito junto com todo mundo. Às vezes nem tem texto, é só um roteiro. Então é uma outra abordagem, né? E a gente vai ver também que os atores, como eles colaboram nessa montagem, a peça vai ter muita marca pessoal de cada um. Então a gente costuma dizer que é uma arte colaborativa feita por poéticas pessoais, né? É um trabalho que marcou a carreira do grupo e que na época trouxe o frescor da linguagem teatral foi a criação coletiva do espetáculo chamado Trate-me Leão, de 1977. É uma sequência de cenas curtas sobre problemas da adolescência e da juventude. O tema de Trate-me Leão é o tédio, onde ninguém tem objetivo na vida.
há um sentimento de abandono, de não saber como continuar. Veja, não havia peça escrita sobre isso, sobre os problemas da adolescência na época, né? E eles eram jovens aí, 17, 18 anos, né? Todos jovens cheios de sonhos na cabeça, mas com muitas dúvidas, principalmente porque esse período aí é um período de muito questionamento sobre quem somos nós, né? A sociedade está mudando, chega essa sociedade globalizada, a internet, as novas tecnologias, e a gente para pensar, então, quem somos nós nesse mundo novo, globalizado e tecnológico? O que é o ser humano, né? Isso no palco também vai refletir, né? Então, como fazemos o nosso trabalho? Outra coisa que vai mexer muito também com a estrutura desses grupos é o fato do Brasil estar sob ditadura militar, de ter censura, da gente não poder expressar as coisas como queriam. Então, eles acabaram achando um jeito, né, fazendo as peças a partir das suas próprias experiências pessoais, né? E isso dava um caráter nas peças de contestação, né, contra o regime que estava imposto, um regime totalitário que não permitia a liberdade de expressão. Então são fatores que contribuíram para a criação desses grupos teatrais que trabalhavam de forma coletiva. A figura do diretor, por exemplo, né, que aqui o Hamilton se chama de líder, ela foi muito contestada, porque o diretor ele se impunha muito sobre o elenco, sobre os atores, para realizar a peça que ele queria, né? Então ele era a figura principal, o diretor, e realizava a peça segundo a poética pessoal do diretor. E aqui, até por conta da associação com esse negócio de ditadura, de autoritarismo, o diretor, se ele se impusesse assim, ele era considerado um ditador. Então era melhor ele abrir o processo, agir como um líder e colaborar com todo mundo, aceitar a colaboração de todo mundo para criar o espetáculo. Aqui então nós temos o cartaz do Trate-me Leão, né? No Teatro Dulcina. Aqui o elenco, né? Regina Casé, Evandro Mesquita, o Guimarães, né? Aqui eles encenam já. E vamos ver então um vídeo sobre eles, né? Do Trate-me Leão, sobre o grupo. A Regina Casé, inclusive, que faz a entrevista, que faz os comentários sobre isso. Conde, eu queria te tocar que aqui é uma casa de família, certo? Não que você não possa ter liberdade total. Liberdade com responsabilidade, certo? Por exemplo, ali é o quarto do papai. Não pode pintar sujeira. Ali? Sim. Tem cama de casal, ajuda esse negócio todo? Pode não, pode! Papai e mamãe dormem nesse quarto há 25 anos. Pera aí, Maraca, desculpa, cara. Certo, mas se o papai chegar e me ver... Não, peraí, vira essa boca pra lá, hein? Se você chegar e vir... Ih, Maraca, vai ser uma merda. Que morenaça. Trate-me Leão, criação coletiva, Asdrubal trouxe trombone. Direção e texto, Hamilton Vaz Pereira. Cenários, figurinos, adereços, idealizados, confeccionados e descolados por Regina Casé e Patrícia Travassos. Trilha sonora, todo grupo. Iluminação, Jorginho de Carvalho. Produção, Paulo Conde. Sonoplastia, Cacá Dionísio. Com os atores Regina Casé, Patrícia Travassos, Perfeito Fortuna, Nina de Pádua, Evandro Mesquita, Zé Paulo Pessoa, Luiz Fernando Guimarães. Estreou no dia 15 de abril de 1977 no Teatro Dulcina. Percorreu a região sul do país nos meses de setembro e outubro. Voltou com alguns problemas. Voltou para o Teatro Ipanema em novembro. Fez uma temporada novembro, dezembro e janeiro de 78.
sucesso total. Tem um grupo de teatro. O que é um grupo de teatro? A gente é um grupo de teatro. O nome desse grupo é Asdrubal Trouxe o Trombone. Asdrubal Trouxe o Trombone é um nome, né? Como tem, por exemplo, The Beatles tem The Asdrubal Trouxe o Trombone. O que é um grupo? O que diferencia isso das outras coisas? Diferencia, por exemplo, você vai montar uma peça de teatro, junta uma porção de gente, um cara paga um tantinho para cada um fazer aquele negócio. Aqui não é assim. Aqui, já desde a primeira peça da gente, que é essa, o Trate-Milhão, é a terceira. Então, desde a primeira peça, que foi o Inspetor-Geral do Gogol, a gente juntou dinheiro, um pouquinho de cada um cruzeiro de cada um, foi botando numa caixinha e fez uma coisa que chama cooperativa. Então, tudo que a gente produz é de todo mundo. O dinheiro veio de todo mundo, o trabalho, o investimento em tempo. Então são atores, pessoas que fazem teatro, que fizeram essa peça, o Inspetor-Geral do Gogol, depois fizeram o Bu, do Jarry, e agora está fazendo essa, o Trate-Milhão, que é uma peça sobre a gente, sobre a vida da gente, parecida com a gente, escrita pela gente, mais pelo Hamilton. E isso aqui é um grupo de teatro, é você querer uma maneira diferente de produzir isso, de viver a sua vida e a sua produção ser de uma maneira diferente. Por isso que a gente é um grupo e não um ator trabalhando num elenco qualquer. Por isso que a gente é o Asdrubal. Crítica de Caio Fernando Abreu, de Folha da Manhã, Porto Alegre, 27 de agosto de 77. Muitas coisas podem ser ditas sobre os Asdrubals e seu Trate-Milhão. Por exemplo, que é um espetáculo alienado e alienante, que nada tem a ver com a realidade brasileira. A proposta de Trate-Milhão é a da luta pela alegria, e se isso não é uma proposta política, desculpem, não sei realmente o que seria política. Eu quero ser feliz. Eu não desisto da ideia de ser feliz. A necessidade que eu, você e toda essa gente aqui tem da vida não dá para ser aniquilada. A felicidade é um compromisso terrestre. Bom, voltando aqui ao Asdrubal Trouxe o Trombone, aqui tem mais um texto, o segundo texto que o Caderno do Aluno traz, para a gente conhecer um pouquinho o trabalho do Asdrubal, né? A gênese da estrutura narrativa de Trate-Milhão é a vivência pessoal dos integrantes do grupo, né? O texto ia sendo escrito em casa, pelos atores, de forma colaborativa, depois chegava em cena, né? Fazia um esboço das cenas, o Hamilton Vaz Pereira, ele observava isso e selecionava material, né, identificando núcleos temáticos para que o grupo, o elenco pudesse desenvolver esses núcleos temáticos, né. Ao mesmo tempo, a criação de cenas emergia de improvisações e jogos coletivos, jogos teatrais, que permitiam a invenção expressiva dos participantes do grupo. Era um processo de criação ancorado na criação coletiva, na experimentação da linguagem teatral, por meio do improviso, né? Na necessidade de trazer para o palco a própria vida. Esse processo de criação coletiva resultava em uma encenação que deixava transparecer um jeito próprio de representar de cada um. Entendeu? Cada artista, cada ator, isso acontece mesmo, eu também trabalho muito com isso, e aí vai, não do diretor só, sabe? Agora é de cada um mesmo. A construção estética teatral dos espetáculos do Asdrubal era feita do aproveitamento de materiais. Então aqui também tinha uma outra diferença, né? Eles faziam vaquinha, eles mesmos produziam
o próprio espetáculo, o dinheiro vinha do bolso deles, né? Então eles não podiam desperdiçar material, então era muito comum reaproveitar, reciclar, né? E eles mesmos construir o cenário. E vocês vão ver também que o cenário é bem básico, grafite, a pichação na parede, coisas assim, coisas simples que diz sobre a juventude. O teatro de grupo dos anos 70 era feito do e no trabalho coletivo. No final dessa década, já estava claro que a criação coletiva não era um movimento nem um estilo de época, mas um método de trabalho marcado pelo mesmo dinamismo que caracteriza o modo de fazer teatro contemporâneo no que hoje é chamado de processos colaborativos. Então aqui é a seguinte, começa a coisa lá nos anos 70 como trabalho coletivo. E aí ele vai evoluir para o que hoje nós chamamos de processos colaborativos. A diferença é básica, porque assim, no trabalho coletivo todo mundo dá palpite, né? Não tem uma direção única. O que acontecia muitas vezes com esses espetáculos é que eles ficavam muito confusos, porque cada um colocava uma coisa aqui, outra coisa ali, e não tinha uma linha dramatúrgica única, né? Então, às vezes ficava muito confuso. E aí evoluiu para o processo colaborativo, onde há um respeito às funções de cada um. Né? A gente está estudando bastante o processo colaborativo aí, e a principal característica é essa: você mantém as funções, o diretor é diretor, o dramaturgo é dramaturgo, o ator é ator, o iluminador é iluminador, mas todos vão colaborar com a concepção do espetáculo. Porque no fundo, gente, tudo tem a ver com a concepção do espetáculo, com a forma de ensaiar e a finalização do espetáculo. Beleza? Bom, atividade 3. Ação expressiva 1 seria um jogo, né, que seria proposto para fazer em grupo, né? É uma experimentação inventiva de criação coletiva. E aí depois desse jogo a gente ia parar para discutir, né, como foi a experimentação, quais foram os desafios, como foi a construção da história, a participação inventiva do grupo, o fio narrativo foi mantido, se não, por quê? A história teve uma coerência interna, né? E aqui, falando de teatro pós-dramático, não precisa, né? Não precisa ter um fio narrativo, não precisa ter uma coerência interna, pode ser só um mosaico de cenas mesmo, né? Bom, atividade 4, ação expressiva 2, aqui seria pesquisar sobre artistas e grupos para chegar mais perto da concepção do teatro de grupo e do processo de criação coletiva e processos colaborativos. Então essa aqui vai ser a atividade da semana, em que eu vou simplificar para vocês, né? Vou adaptar. Atividade 5, ação expressiva 3. As diferentes formas de poéticas pessoais, coletivas ou colaborativas estudadas neste volume podem ter revelado facetas dos modos de processo de criação em teatro, apresentando procedimentos que geram novos vocabulários no fazer artístico. Com base nesse estudo, a proposta agora é a de escrita de um projeto para desenvolvimento de poéticas pessoais ou colaborativas. Bom, nós não vamos fazer isso, adoraria, mas nós não vamos fazer isso porque o teatro é uma arte coletiva, exigiria que a gente estivesse presencialmente juntos para discutir isso, fazer cena, porque é da interação de um ator com o outro, né, que surgem essas propostas, né? Nada acontece por acaso. Um ator provoca o outro é provocado, e assim a gente vai construindo a cena, tá bom? Então não precisa se preocupar com essa atividade, porque a atividade da semana é essa aqui, em que eu simplifiquei, né? Então, basicamente, você vai escolher um grupo teatral brasileiro, teatro de grupo, para pesquisar, e aí você faz um PowerPoint, um PDF, um Word, não importa, né, sobre as características da criação artística desse grupo. Inclui algumas imagens, algum texto, não precisa ser muita coisa não, gente, coisa simples, tá bom? Com foco nisso, né? Como que eles concebem os espetáculos, como é a participação dos integrantes do grupo, né? E quais os resultados que eles pretendem alcançar trabalhando nesse esquema aí de teatro de criação coletiva ou processos colaborativos, né? Para vocês terem uma ideia, pessoal, só em São Paulo existem mais de 200 grupos que estão em atividade, que trabalham com esse sistema aí colaborativo, né? Além de grupos de dança também, núcleos de cinema, enfim, isso está em todas as linguagens teatral.
Para citar alguns nomes, tem a Companhia do Latão, tem o Teatro Vento Forte, tem a Companhia do Tijolo, tem as Graças. Dá uma olhada na Cooperativa Paulista de Teatro, quais os grupos que tem lá, são vários grupos, tá bom? Só citei alguns aí. E, pessoal, é isso, atividade simples, não complica, é o último bimestre, postem todas as atividades para não precisar ficar de recuperação, tá bom? Então, pessoal, chegamos ao fim desse bimestre com essa atividade, né, de teatro. Na semana que vem eu mando a autoavaliação, muito importante, porque é a partir da autoavaliação que eu vou definir a nota de vocês, checando com a postagem das atividades no Classroom. Fiquem bem, se cuidem e professor Will desligando.